Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Artifícios Brutos. Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Estamos a falar das aplicações das equações diferenciais e hoje vamos aplicá-las para solucionarmos problemas geométricos. Então, consideremos uma curva C definida pela curva f de x, y igual a 0. Tomemos um ponto P, P0, com coordenadas x0, y0, da mesma curva. Então podemos representar graficamente a curva da seguinte maneira. Esta é a representação gráfica da curva C definida pela curva f de x, y igual a 0. O que é que nós podemos observar neste gráfico? Neste gráfico podemos observar duas retas. A primeira reta é chamada de reta tangente, é aquela reta que toca num ponto da curva. Esta reta tangente interseta o eixo do x num ponto que eu designei como ponto A. A mesma possui uma inclinação θ. Perpendicularmente à reta tangente, existe uma segunda reta que eu chamei de LN, reta normal, que interseta o eixo do x no ponto B e que a mesma possui uma inclinação alfa. A projeção vertical do ponto em que ambas as retas intersetam-se gera um novo ponto que eu chamei de ponto C, com coordenadas x0 e 0. Então, esta é a representação gráfica da curva C. A partir deste gráfico, podemos escrever as seguintes equações. A primeira equação é a equação que vai representar a inclinação da reta tangente. E a mesma é definida pela seguinte equação. MLT será igual a dy sobre dx no ponto P0. Isto será igual a y0 a derivar. Ou também, d de y sobre d de x será igual a tangente de θ. Segunda, equação da reta tangente. E a mesma pode ser escrita da seguinte forma. Y menos y0 será igual a y0 a derivar, que multiplica x menos x0. A terceira equação é a equação que representa a inclinação da reta normal. E a mesma pode ser escrita da seguinte forma. MLN será igual a menos 1 sobre MLT. Isto também pode ser escrito como sendo menos 1 sobre y0 a derivar. Ou seja, menos d de x sobre d de y será igual a tangente de θ. A quarta é a equação da reta normal. E a mesma pode ser escrita pela seguinte equação. Y menos y0 será igual a menos 1 sobre y0 a derivar, que multiplica x menos x0. Depois de extrairmos as equações a partir do gráfico, em diante, vamos calcular o ponto de interseção da reta tangente com o eixo x. Seja o ponto A pertencente à reta tangente e que interseta o eixo x, isto implica que a coordenada y é igual a 0. Da equação tanto da reta tangente, teremos que y menos y0 será igual a y0 a derivar, que multiplica x menos x0. Se y é igual a 0, substituindo, teremos que 0 menos y0 será igual a y0 a derivar, x menos x0. Daí que menos y0 será igual a y0 a derivar, que multiplica x menos x0. Isolando o x, o que nós teríamos? Isto implica que x será igual a x0 menos y0 que divide y0 a derivar, onde o ponto A terá as seguintes coordenadas. x0 menos y0 sobre y0 a derivar e 0. É o ponto de interseção da reta tangente. De igual forma, calcularemos o ponto de interseção da reta normal com o eixo do x. O que é que nós teríamos? Seja B pertencente à reta normal que interseta o eixo do x, isto implica que y é igual a 0, como já fiz referência. Da equação da reta normal, teremos que y menos y0 será igual a menos 1 sobre y0 a derivar, que multiplica x menos x0. Isto implica 0 menos y0 será igual a menos 1 sobre y0 a derivar, que multiplica x menos x0. Isolando o x, o que é que nós teríamos? X será igual a x0 mais y0, que multiplica y0 a derivar, onde B com coordenadas x0 mais y0 a derivar e 0 é o ponto de interseção da reta normal. 5. Comprimento da reta tangente. Portanto, o comprimento da reta tangente entre o ponto P0 e o eixo x pode ser escrito pela seguinte fórmula. LT será igual a D de AP. Ou seja, LT será igual a raiz quadrada
dx0 menos x0 menos y0 sobre y0 a derivar, tudo isso ao quadrado, mais y0 menos 0, também tudo isso ao quadrado. Na realidade, o comprimento vai corresponder à fórmula da distância entre dois pontos. Simplificando, podemos ter que LT será igual a y0 sobre y0', que multiplica a raiz quadrada de 1 mais y0' ao quadrado. Portanto, esta é a fórmula para calcular o comprimento da reta tangente. 6. Comprimento da subtangente. O comprimento da subtangente, o que é isso? É a projeção do segmento tangente, tanto o segmento AP0, sobre o eixo do x. Ou seja, LST será igual a D de AC, isso também será igual a raiz quadrada de x0 menos x0 menos y0 sobre y0 a derivar, tudo isso ao quadrado, mais 0. Porque estamos a falar de projeção, isso significa que a outra componente é 0. Ou também podemos escrever a componente da subtangente da seguinte forma: LST será igual a y0 sobre y0 a derivar. Portanto, esta é a fórmula do comprimento da subtangente. 7. Comprimento da reta normal. O comprimento da reta normal entre o ponto P0 e o eixo x é dado pela seguinte fórmula: Ln será igual a D com coordenadas B e P0. Ou seja, Ln será igual a raiz quadrada de x0 menos x0 mais y0, y0', tudo isso ao quadrado, mais y0 menos 0, tudo isso ao quadrado. Desenvolvendo este quadrado desta diferença, teríamos expressões simplificáveis e cairemos numa expressão de forma resumida que eu vou representar abaixo. Ln será igual tanto a y0 que multiplica 1 mais y0' ao quadrado. Esta é então a fórmula que representa o comprimento da reta normal. A oitava equação representa o comprimento da subnormal. O comprimento da subnormal vai ser a projeção do segmento normal, isto é, BP0, portanto, segmento BP0, sobre o eixo x. Então, posso escrever o comprimento da subnormal pela seguinte fórmula: LSN será igual a D com coordenadas C, B, será igual a raiz quadrada de x0 mais y0, y0', menos x0, portanto, tudo isso ao quadrado, mais 0. Simplificando, teríamos que o comprimento da subnormal será igual a y0, y0'. Portanto, esta é a fórmula que vai representar o comprimento da subnormal. Portanto, nós analisamos as fórmulas dos comprimentos tendo em conta o ponto P0. Este é um caso específico. Vamos agora fazer uma generalização, não é, desses comprimentos, tendo em conta qualquer ponto. Generalizando esses comprimentos em qualquer ponto P de x, y, da curva definida inicialmente como sendo curva C, definida por f de x, y igual a 0, tem-se que, primeiro, o comprimento da reta tangente será igual a y sobre y', que multiplica a raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Portanto, isso corresponde ao comprimento da reta tangente, ou simplesmente da tangente. Segundo, o comprimento da subtangente será igual a y sobre y'. Terceiro, o comprimento da reta normal será igual a y que multiplica 1 mais y' ao quadrado. E quarta, a última, o comprimento da subnormal será igual a y que multiplica y'. Então podemos escrever que este é o comprimento da subnormal. E assim, esta foi a primeira parte das aplicações das equações diferenciais para solucionarmos problemas geométricos. Fizemos uma análise gráfica e a partir do gráfico extraímos algumas fórmulas, que são essas fórmulas que vão nos permitir resolver problemas geométricos. E fique ligado no canal que em diante teremos a segunda parte.